Um momento difícil para a população, é um momento encantador para os turistas, rende belas imagens, as mídias sociais estão bombando com fotografias, com cenas, com vídeos capturados aqui, mas a população local sofre. Com certeza. Tem essa parte mágica da serra, que é o frio, que causa essas imagens que são impressionantes, a questão da própria geada. E tivemos agora o episódio da neve, semanas atrás, que ocorreu aqui na serra. E a serra, o morador daqui por si só, ele acostuma com essa ambientação e existe um trabalho do Corpo de Bombeiros na conscientização, justo visto esse período ser... Tem que tratar com certo cuidado, desde a questão de sobrecarga de energia, da utilização dos fogões a lenha, lareiras e tudo mais. Então, existe uma conscientização que o Corpo de Bombeiros traz para esse público. E o público que vem de fora, ele não está acostumado com essa situação que nós temos aqui, que é uma situação... essa situação do frio. Por exemplo, congelamento das pistas. Então, não é a mesma coisa dirigir lá na região quente, subir aqui e pegar uma pista congelada. Então, tem vários cuidados que o turista deve tomar ao vir para a serra. Assim como agasalho, tudo mais, porque realmente é muito frio. Os nossos veículos nem são preparados, em tese, para essas situações extremas, que realmente são situações extremas que fogem da casualidade do nosso clima aqui, né? Então, existe todo um trabalho de prevenção que é executado com excelência pela Polícia Rodoviária Estadual, no cuidado, principalmente lá na serra, naquela parte que geralmente já tem um histórico de congelamento, onde eles fazem uma prevenção utilizando sal, eles propriamente retiram a camada de gelo para poder tornar mais segura aquela região, mas chega a um limite que não tem muito chega no extremo, que é o extremo de fechar a serra. E foi o que aconteceu até na noite anterior a essa, né? Então, para o turista chegar aqui em cima da serra tem que vir com toda a cautela e todo o cuidado. E as rodovias aqui também, pode haver congelamento nas rodovias aqui de cima da serra? Existem, com certeza. Existe possibilidade, principalmente regiões que pegam mais regiões de sombra, alguma região mais de encosta, essa região pode acontece, na verdade, de congelar. Nós temos uma região que é ali próximo de Snow Valley, que inclusive passando com o veículo ali vai ver, cuidado, gelo na pista, porque aquela é uma região que costumeiramente ela ocasiona de criar uma camada de gelo, e muitas vezes invisível. Água, sombra, falta de sol. Falta de sol, temperatura abaixo de zero, vai... Que orientação o senhor daria, ou que orientação o senhor pode dar para que o motorista adote como prevenção? Excesso de velocidade, velocidade abaixo do limite, cuidado, ficar bastante atento, o que pode ser dito? Primeiro é bastante atenção. Porque o gelo na pista pode ser que muitas vezes não seja perceptível da visão a olho nu. Então, muitas vezes, tu chegou no gelo, tu não conseguiu nem ver ele. Então, ter essa cautela, saber que veio para cá, existe essa possibilidade. Então, a partir da hora que estiver na região, já tem esse cuidado. Dirigir com cautela, uma velocidade mais baixa, inferior, com calma. E realmente, é o que a gente fala, só saia mesmo com um veículo se realmente houver a necessidade. Se não tiver a necessidade, é mais fácil, guarda o carro e espera esse tempo passar. Porque realmente causa, nós já temos histórico de acidentes, temos histórico de vítimas e tudo. Então, existe já um cuidado que tem e que a gente alerta e pede a conscientização do público. Realmente ter o cuidado ao subir em situações extremas de frio, igual está tendo agora. No primeiro segmento, o senhor falou, soldado Helder, que a companhia aqui tem também bombeiros comunitários. Explica para mim qual é a diferença do bombeiro voluntário que nós temos em Jaguaruna e do bombeiro comunitário que tem aqui. Certo, então, o bombeiro comunitário, ele trabalha dentro do quartel junto com os bombeiros militares. Existe um processo seletivo que cada quartel, no caso, abre o seu processo de edital, né? E cidadãos, eles se inscrevem e fazem parte de uma prova. Depois dessa prova tem teste físico, tem o próprio questionário de investigação social, passam por uma série de etapas
para que eles comecem e iniciem o curso de bombeiro comunitário. Tem um treinamento. E tem um treinamento. Dentro desse treinamento ele é ministrado pelos próprios militares do quartel e ao final desse curso eles são formados e eles ficam aptos a trabalhar dentro do quartel, realmente em atendimento à ocorrência, eles são preparados para isso. Então, aqui no quartel de São Joaquim hoje, nós temos um efetivo normal de 2 militares por dia. Em casos esporádicos de férias, alguma situação assim, fica apenas um militar naquela guarnição durante aquele período. E nós temos um complemento dos bombeiros comunitários. Eles atuam de forma voluntária, então eles não têm aquela obrigação da escala, mas a partir da hora que eles se comprometem em trabalhar naquele dia, daí eles escolhem os dias que eles podem dentro das vagas que têm disponíveis. E eles complementam a guarnição, então são 2 bombeiros comunitários atualmente no quartel, todo dia roda 2 bombeiros comunitários junto com os outros bombeiros militares, que daí complementam a guarnição. Esses bombeiros comunitários, eles são também eles são voluntários, mas eles recebem um ressarcimento do Estado para ajuda de custos e tal. Então, hoje nós temos aqui até está acontecendo um curso de bombeiro comunitário atualmente, que começou, o nosso quartel está ministrando agora, para formar e fomentar. Era um trabalho que a princípio era um trabalho de conscientização, de poder o bombeiro ter pessoas treinadas em mais pontos estratégicos da cidade e tal, nas comunidades, e que se tornou uma forma de um reforço do efetivo dentro dos quartéis. Então hoje o quartel de São Joaquim trabalha com os militares e os bombeiros comunitários. Dentro dos cuidados, assim, se nós podemos começar de repente a elencar alguns cuidados. Eu ia lhe perguntar, mas pode começar. Começa pelo que o senhor considera mais importante. Então, dentro dos cuidados aqui na Serra, nós temos bastante fomentado ainda o uso do fogão a lenha. Dentro do fogão a lenha tem uns cuidados interessantes, que dentro do cano ali fica aquela fuligem e tudo mais, conforme o uso. Existe a necessidade de uma limpeza daquele cano. Então, porque muitas vezes aquela fagulha é o que, de repente, dá o princípio do incêndio. Então, tomar cuidado com o cano, efetuar a limpeza dele. Nunca colocar o cano em contato direto com o forro. Na parte de cima, colocar uma chapa para o cano não ficar em contato com a madeira, que é um material inflamável, é um material combustível. No chão, da mesma forma, casas de madeira, no soalho de madeira, não colocar o fogão a lenha em contato direto, colocar uma chapa embaixo, ter o cuidado de não colocar panos, o pessoal tem o costume de secar roupa, tudo, não colocar nada na borda ali do fogão a lenha, móveis no mínimo 1 metro de distância, deixar o ambiente também ventilado. Então esses são alguns cuidados, não utilizar álcool para poder ligar, porque é totalmente inflamável. Então esses são os cuidados com fogão a lenha que a gente repassa e que é bastante massivo esse trabalho de bombeiro. Né? Em relação à lenha, tem hoje, mesmo aqui na Serra, onde tem menos a incidência do cupim, tem muita madeira tratada. E a madeira tratada não pode ser colocada no fogão, porque ela gera um gás tóxico que leva ao óbito. Exatamente. Se o ambiente for muito fechado, gera risco à saúde. Exatamente. Até para a própria alimentação, né, que eles usam o fogão a lenha até para alimentação, para fazer a comida e tal. Então não é aconselhável, né? Não deve usar. Em relação ao uso de aquecedores elétricos, o que se vê é um monte de T's e ligações e extensões a partir de uma única tomada. Isso também gera risco e tem provocado incêndios. Com certeza. A grande causa dos incêndios geralmente é curto-circuito, vem da elétrica, mais do que o próprio fogo por fogão a lenha. Então, a parte elétrica é uma das causas mais comuns de incêndio. E dentro dessas causas, por exemplo, do aquecedor, tem uma série de cuidados também. Totalmente proibido, seria dizer, colocar um T distribuindo energia num aquecedor. Ele tem que ser ligado diretamente na tomada. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Não pode ter um T, qualquer ferramenta de distribuição antes, ele tem que ser ligado diretamente na tomada. E numa tomada que o próprio disjuntor seja compatível, então tomar esse cuidado, a fiação tem que ser compatível. E além disso, do curto-circuito, ainda tomar o cuidado onde vai ser colocado o aquecedor. Porque por exemplo, não pode cobrir ele
geralmente o pessoal cobre, a secar-roupa, alguma coisa assim. Não deixar nada, colocar próximo de móveis também não é o adequado. É no mínimo 1 metro de distância de móveis. Colocar num ambiente que seja ventilado também. Então, esses são os cuidados que teria que ter, né? O secador pode ter, o aquecedor pode ter o filamento que fica vermelho ali, que gera o calor, e tem também um aquecedor com óleo, que o óleo é lacrado dentro do equipamento. Mesmo esse que seja lacrado, inspira uma série de cuidados. Inspira uma série de cuidados, porque ambos trabalham com a parte do aquecimento. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Ainda mais, soma-se o fato ainda, aqueles que tem a tela que esquenta, ou até as próprias, aquelas ecológicas, o cuidado até risco com crianças. Então, ter o cuidado, pessoas que têm crianças em casa, não deixar se aproximar, adultos, sempre manusear esse tipo de equipamento, não deixar crianças manusearem. Então, esse é outro cuidado que tem que ter.